Tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar meditando na palavra de Efésios, no capítulo 4, versículo 1 ao 2. Então já pega a sua Bíblia, pega um papel e pega a caneta, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nesta palavra. Em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 4, né? No versículo 1 vai falar: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Já no versículo 2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Bom, pessoal, aqui no início de Efésios capítulo 4, versículo 1, a gente vê, como um prisioneiro no Senhor. Paulo dizendo isso. Então vamos entender um pouco melhor. Bom, o apóstolo Paulo, no momento em que ele estava escrevendo essa carta, ele estava preso. Alguns estudos dizem que ele estava preso em prisão domiciliar, ou seja, ele estava preso em casa, né? E o que significa a palavra prisioneiro no Senhor? Essa palavra, ela mostra, ela tem um profundo significado. Ser prisioneiro no Senhor você está completamente submisso, rendido a Ele. É quando você ama tanto, mas tanto a Deus, que cada vez mais você quer mergulhar nas águas no Espírito. Não só mergulhar os pés, mas molhar a cabeça. O corpo todo por completo. Mesmo em meio às provações e dificuldades, você ter a segurança de estar no Senhor Jesus e com o Senhor Jesus. Bom, pessoal, a gente conhece a linda história de muitas pessoas que são prisioneiros no Senhor, pessoas que a gente vê na Bíblia, como Paulo, Pedro, Timóteo, nós também vemos Tiago e várias outras pessoas. E a gente pode ver que essas pessoas amavam muito, muito, muito ao Senhor. Elas não desejavam só molhar a ponta dos pés, só ficar no raso, mas elas desejavam molhar o corpo todo. Elas desejavam estar submersas nas águas do Espírito. E pessoal, é assim que nós queremos estar hoje. É assim que nós queremos estar a nossa vida. Queremos ser prisioneiro no Senhor. Mesmo sendo prisioneiro no Senhor, essa palavra não é uma palavra ruim, pelo contrário, é uma palavra boa. Porque mesmo você sendo prisioneiro no Senhor, você não está lá por obrigação, mas você está lá por completo amor, por completa rendição. Porque quando a gente sabe que a gente só vai conseguir seguir em frente, que nós somos completamente dependentes de Jesus, a gente deposita nossa confiança, a nossa segurança nele. E a nossa segurança é então estar com Cristo. Mesmo que a morte viesse, porque os apóstolos naquela época eles eram muito perseguidos mesmo. E mesmo que a morte viesse por causa da perseguição, eles teriam a certeza que eles passariam da terra para um lugar melhor. Eles partiriam daqui para o melhor, que é o céu, iriam se encontrar com o Senhor. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o amor e a perseguição. Hoje em dia, muitas pessoas, têm o livre acesso a ter a sua religião, porém em alguns países há ainda alguns lugares, como por exemplo, a Coreia, eu não me lembro se é a Coreia do Sul ou do Norte, que não pode entrar pessoas lá, enfim, que o governo é bem restrito. Ainda tem sim alguns lugares que tem perseguição aos cristãos. Como também o Japão, O Japão também tem perseguição aos cristãos. Mas naquela época a perseguição era ainda maior. As pessoas de lá sofriam muita perseguição quando elas falavam do nome de Jesus. Muitas até morriam, mas tudo isso por amarem tanto a Jesus, por pregarem a mensagem do Evangelho, e elas acabavam sendo perseguidas por isso. Mas a gente pensa, a perseguição é uma coisa tão, tão, tão ruim. Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite a perseguição na vida daqueles que o amam? A perseguição por amar a Ele.
Mas olha o que vai dizer nas bem-aventuranças em Mateus, no capítulo 5, versículo 11 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos serão vocês. Acho que aqui eu acabei escrevendo um pouco errado, pessoal. Eu acho que eu escrevi esse início um pouco errado. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para poder ler da forma certa, que está escrito aqui. Eu esqueci de colocar a palavra serão, mas é bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem. Aqui eu também acabei errando, eu coloquei insulares, mas é insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois na mesma forma perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Gente, a gente pode ver que Jesus, ele disse pra gente estar feliz mesmo em meio à perseguição. Quando você decide falar de Jesus em algum lugar e talvez as pessoas podem te zombar. Ah, olha o crentinho ali, olha o santinho, olha lá. Você não deve se entristecer por isso. Pelo contrário, você deve se alegrar e lembrar daquilo que Jesus disse. Por isso, é muito importante a gente meditar na palavra de Deus. E também, principalmente, nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças é Mateus capítulo 5, 6. Na verdade, as bem-aventuranças é só Mateus 5, do 1 ao 12. Mas o Sermão da Montanha é Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Nesses sermões da montanha, tem muito conhecimento que Jesus vai trazer. E, pessoal, é muito importante a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque a gente precisa estar preparado com a palavra do Senhor e bem alimentado, porque a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. Agora vamos para a terceira parte, na verdade, né? Que o apóstolo Paulo termina o versículo 1 dizendo: vivendo de maneira digna na vossa vocação. Mas o que significa viver de maneira digna na nossa vocação? Bom, pessoal, nós fomos convocados para uma grande missão, a missão de Deus. A gente não tem nossa própria missão, pelo contrário, nós fomos convocados para a missão de Deus. E qual é a missão do Senhor? A missão do Senhor é que nós venhamos manifestar suas virtudes aqui na terra. Por exemplo, talvez você não tenha a oportunidade de pregar para muitas pessoas, talvez você não venha, nesse momento, né, pregar para muitas pessoas, mas as suas atitudes podem mostrar muita coisa sobre quem habita em você. Então, sempre quando você for fazer alguma coisa, sempre se pergunte o que Jesus faria nessa situação. Tem até as iniciais que é OQJF, que significa o que Jesus faria. E, pessoal, através das nossas atitudes, as pessoas podem ver o Espírito Santo que habita em nós. E aqui nós não fomos chamados para viver uma missão individual, pelo contrário, mas uma missão com os nossos irmãos. Bom, eu não sei se esse vídeo ainda vai ter saído, qual vídeo eu vou postar primeiro, porque tem um vídeo aqui no canal que ele vai falar sobre a comunhão, que nós fomos feitos para comunhão. Então, quando esse vídeo acabar, vai lá assistir ele, que eu creio que o Senhor vai estar falando muito aos nossos corações. Bom, o Senhor, ele nos convocou para essa missão dele, não porque a gente merece, mas pela sua tamanha e infinita graça. Bom, pessoal, até porque a gente não merece nada, né? A gente é pecador, a gente é imerecedor dessa graça de Deus que ele dá para nós. E viver de forma digna da nossa vocação é viver de forma honrosa, é viver a vocação que o Senhor nos deu, vivendo essa vocação, honrando a Deus. E, pessoal, como a gente consegue, né? Aqui no versículo 2 vai falar assim, ó. Deixa eu voltar aqui alguns para trás. No versículo 2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eita, pessoal, agora ficou difícil, né?
Bom, no mundo hoje em dia, onde muitas vezes as pessoas ao nosso redor estão focadas em si mesmas, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, não se importam mais com o próximo, só olham para dentro de si, é difícil suportar as pessoas, é difícil ser dócil e ser humilde. Até porque a nossa natureza é uma natureza caída, uma natureza pecaminosa que nos leva ao pecado. Então, como que eu consigo ser completamente humilde? Como eu consigo ser dócil? Você consegue ser humilde sendo dócil quando você olha para Jesus. Bom, pense em alguma situação onde você ficou sem paciência, ficou estressado com alguém, ou você ficou bravo, não sei, alguma coisa ruim que aconteceu quando você não suportou mais uma pessoa. Agora pensa, se você quiser, você pode até pesquisar isso. Teve algum momento que Jesus passou por isso na vida dele? Que Jesus acabou perdendo, não vamos dizer assim, teve algum momento que Jesus foi tentado a perder a paciência? Provavelmente teve. E o que Jesus fez nesse momento? Então, quando você estiver passando por esses momentos difíceis, onde o nosso coração dá aquela apertada para se segurar, então, pessoal, ore. Não pode ser no seu pensamento. Peça a ajuda do Senhor. Ore falando, Senhor, me dê paciência. Me ajude a lidar com essa situação. O que o Senhor faria nessa situação? Bom, tudo que diz no versículo 2, a gente ser humilde, dócil e paciente, a gente vê que Deus é humilde, dócil e paciente. Então, se o Senhor é humilde, dócil, paciente e amoroso, então, para que a gente venha ser também humilde, dócil, paciente, amoroso e etc., nós devemos olhar para ele. Tem até um livro que eu recomendo muito você ler. Ele se chama Olhe para Jesus, do autor Douglas Gonçalves. Eu li esse livro, trouxe muito conhecimento à minha vida. E o mesmo autor do livro, ele tem uma leitura comentada junto com as pessoas. E eu participei dessa leitura e foi uma bênção, pessoal. Então, se você puder estar comprando esse livro, eu super indico vocês a comprarem. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.